Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda temporada do podcast Toque Mob. E nesse episódio iremos falar sobre os novos conceitos de moradia no Brasil. E como sempre aqui com meus sócios, parceiros e irmãos, Ricardo Moura, Thiago Mendes, vamos conversar um pouquinho sobre esse novo conceito que está cada vez ganhando mais força aqui no nosso país. E aí pessoal? E aí, Thiagão? Esse novo conceito aí, que co-living, co-housing, essa nova onda aí que está se espalhando. São nomenclaturas, né, bem sugestivas e gera bastante dúvida aí no nosso público aí que está assistindo. Vocês vão ouvir muito falar nisso ainda. São conceitos já bem desenvolvidos, né, fora do Brasil, e muitos incorporadores, muitos construtores já estão aí desenvolvendo projetos gigantescos aí Brasil afora para o desenvolvimento desse novo conceito, né? São conceitos realmente voltados aí para melhoridade e conceitos voltados para pessoas mais jovens que estão com perfil de morar sozinho, pessoas que têm aquele senso maior de liberdade, de morar em vários lugares ao mesmo tempo, pessoas que hoje com a liberdade geográfica de trabalho, de trabalhar em home office, não quer mais adquirir um imóvel e sim ficar morando a cada 2 meses em um lugar diferente, tem essa liberdade geográfica. Enfim, são conceitos que estão sendo desenvolvidos e os investidores estão com um olho bastante voltado para esses novos conceitos, né? São pessoas que elas não abrem mão da convivência, mas que não querem estar também morando numa residência com muitas pessoas. Como eram aquelas antigas... Elas querem morar sozinhas, mas ao mesmo tempo quer ter o espaço de convivência em vários locais do país, que é o caso da assinatura, da moradia por assinatura, que está ganhando realmente muita força aí no país. Eu tenho visto aí, andei olhando um pouco, vendo um pouco sobre principalmente esses empreendimentos que são pensados aí para melhoridade. Realmente são conceitos assim fantásticos, né? Conceitos que envolvem até serviço de cuidador. Sim. Né? Tem home care. O co-living, o co-house, que é voltado realmente para a terceira idade, ele é preparado realmente para esse público. Tem serviço de home care, tem cuidador, fisioterapia, aquelas aulas todas ali. E tudo na área comum. Não mais como antigamente era, de assim, e na sua residência fica só você, o cuidador e o idoso. E realmente utilizar a área comum. Constrói-se realmente uma comunidade. Exato. Ali, né, voltada para o bem-estar da pessoa idosa. Isso, né? É muito forte nos Estados Unidos. Miami e Orlando tem muito disso, as comunidades realmente para a terceira idade. E lá realmente você não pode, pessoa jovem não pode morar. Se não me engano, são 10 ou 15% dos moradores podem ser abaixo de 55, 60 anos. E você pode receber visita, né? Seus familiares podem ir lá te visitar. E tem um período determinado que eles podem permanecer. Aqui está ganhando força. Aqui já tem alguns... Nesse caso aí dos idosos, no sul, no sudeste já tem realmente alguns condomínios, alguns empreendimentos que é realmente voltado para a terceira idade, que foi essa questão que você falou aí, Ricardo. Uhum. E o que é que você acha, Thiago, dessa nova tendência aí adotada tem uma empresa no Brasil muito forte com esse conceito aí de moradia por assinatura? Já ouviu falar nisso, meu amigo? Já. Moradia por assinatura, exatamente. Fala um pouquinho pra gente aí, Thiago. O que você acha dessa nova tendência? Eu acho que é um pouco do reflexo também da pandemia, né? Porque a pandemia teve, como você mesmo falou, teve essa questão da liberdade das pessoas trabalharem em casa. Então, por essa possibilidade, é só você ter uma internet boa. Então, a gente passou por várias experiências de clientes que vieram de outro estado, porque queriam morar perto da praia ou enfim, qualquer outro lugar que ele tem interesse, por não precisar estar mais lá dentro da repartição pública ou da empresa que ele trabalha, do seu escritório. Ele pode trabalhar e
de casa ele pode trabalhar e resolver fazer reunião com todo o país, que com todo era mundo. algo que já acontecia antigamente, assim, antes da pandemia, mas não era forte. As pessoas, a gente ainda tinha necessidade de fisicamente estar junto para achar que a coisa estava funcionando, que a reunião ia ser né, produtiva. Então, a pandemia nos obrigou a entender essa parte digital e ver que funciona de verdade, e você começou a ter essa liberdade. E você acaba produzindo mais, porque você não tem, no caso de quem fica no home office, você não tem o estresse do trânsito, você não perde o tempo de translado de um local para o outro. Você de casa você já começa a produzir e produz melhor. Isso. E aí, voltando para a pergunta que você fez, as pessoas têm que entender o movimento, né? As incorporadoras têm que entender esse movimento, essa demanda do cliente está indo buscar residência em um local que não é o habitual dele, e tem que se preparar para atender essas pessoas. Então, assim, essa moradia por assinatura, ela vem muito nessa linha de você poder ir para outra região de forma prática, digital, né? Porque hoje você faz todo o processo de aluguel pela plataforma digital da empresa. Então, você olha o imóvel que você quer, vê todos os serviços que agregam aquele empreendimento ali, faz o pagamento de forma digital e não precisa de fiador, não tem contrato. Geralmente é ali por 30 dias e vai renovando no teu cartão de crédito. Então, assim, a facilidade está Você paga pelo seu uso, né? Você paga pelo seu uso. Você não tem que alugar durante um mês, tem que alugar durante 2 meses. Você paga de acordo com o seu uso real. E você vê um avalanche de empreendimentos, né? De um ano para cá, aquele conceito do quarto-sala, do estúdio propriamente dito, que só tinha a recepção e aquela piscininha, acabou, né? Acabou. O cara que não fizer hoje um pavimento, por exemplo, um pilotis completo, com todo o serviço agregado, porque as pessoas, você vê a grande maioria, os grandes incorporadores de São Paulo, por exemplo, você vê o conceito de morar em avenidas movimentadas, ali próximo da Paulista, você vê muitos empreendimentos são terrenos menores, se constrói um prédio, a pessoa tem uma mobilidade urbana incrível, né? E todo o serviço que ela não teria se fosse morar num apartamento maior. Você acaba utilizando melhor o espaço. Você utiliza melhor, você acaba aproveitando todo o espaço para facilitar a vida dos moradores. E o detalhe é que esse movimento que iniciou assim, com uma força maior no estado de São Paulo, aí essa mesma empresa que atua lá, né, ela já está colocando capilaridade ali, né? Já está dando capilaridade ao seu modelo. Um nicho de mercado. E aí qualquer pessoa que tenha uma residência que queira colocar dentro da plataforma, ela pode colocar em qualquer lugar do Brasil. Que já está chegando aqui em Maceió, né? Em qualquer lugar do Brasil, né? Já está chegando aqui em Maceió. Ela está presente em alguns empreendimentos aí, a House, que é do parceiro nosso do Alê. É isso aí. Mandar até uma mensagem para ele, para convidar ele para o nosso podcast. É isso aí. Então, ele inclusive esteve com a gente aí em um dos outros eventos. Aí estava reunindo com ele em Balneário. Isso aí. Então, ele tá com, assim, essa ideia dele realmente foi uma ideia fabulosa, fantástica. Nasceu da necessidade dele mesmo de mobilidade, né? Uma coisa que ele vivia, que tinha muita dificuldade, passava 4, 5 horas no trânsito, e ele começou a enxergar esse modelo e foi muito assertivo nisso aí, e está sendo bastante difundido aí no Brasil, as pessoas aderindo a esse movimento de moradia por assinatura. Incrível, uma coisa que a gente realmente uma grande novidade, um grande movimento acontecendo aí, e os investidores saindo do seu berço natural de investimento e partindo para investir em outros estados, em outras plataformas, né, saindo aí. Mas não que o investidor ele não deixa de investir nunca na compra de
de imóvel, seja ele em sistema de administração, seja ele... Agora, existe essa migração, o investidor começa a migrar para esse modelo de negócio, enxergando que as pessoas estão realmente casando mais tarde, consumindo, optando por morar em diversos lugares ao mesmo tempo. Estão buscando cada vez mais se estabilizar financeiramente, então vão em busca, não só na região onde nasceu, eles estão migrando mais e estão buscando essas moradias por assinatura. Exato. Que eles podem pagar e ir em busca dos seus objetivos em qualquer cidade, em qualquer estado. Exato. Então não precisa mais ter tanta raiz em um único local. Aí demora mais a casar, passa mais tempo realmente buscando o seu nicho de mercado e o seu crescimento financeiro. Exato. E acaba espalhando mais. Aí a House ela se estabilizou muito nessa parte aí e expandiu bastante. Tem um público muito crescente. Perfeito. E ultimamente a gente sente também um movimento muito grande de incorporadores, né, buscando áreas para desenvolvimento, principalmente para melhor idade também. Ainda é uma novidade no Brasil, uma novidade muito recente no Brasil. E tem aí grandes projetos aí saindo na região Nordeste também, alguns. E é um conceito também de moradia. Tem pessoas que se deslocam de um estado para o outro para viver nesses lugares, porque esses lugares proporcionam realmente uma qualidade de vida extremamente diferente, né? Você vê aquele movimento que existia antigamente, de você ter que colocar 3, 4 pessoas dentro da sua casa para cuidar do seu pai ou cuidar da sua avó. Isso aí tá mudando, porque ficando tempo. Esses empreendimentos, eles têm personal trainer, eles têm, né, academias adaptadas para melhor idade. E você pega o seu pai, a sua mãe... Atendimento ambulatorial, né, ambulância. Ele não fica trancado em casa. Ele não fica trancado em casa, ele tem mais convivência. A pandemia, a gente fala muito da pandemia porque é muito, muito recente, e é uma coisa que ainda vai falar muito. Ela fez com que a vida de todos mudassem. E os idosos, eles sofreram muito. Eu tive outras empresas, trabalhei realmente voltado para idoso. Eu vi muito a mudança deles pela falta de convivência, pela falta de ginástica para o cérebro. Uhum. E esse novo conceito de moradia para a terceira idade, ele se encaixa muito bem nessa questão pela necessidade que o idoso tem de estar sempre em convivência, de estar sempre fazendo novos exercícios que geram novas plasticidades cerebrais. Uhum. Esse conceito, ele une bem-estar, cuidados pessoais, convivência... a parte de manutenção ali do condomínio. Tudo. É pensado muito também quando eles estão desenvolvendo esse tipo de empreendimento, as necessidades do dia a dia do pessoal da terceira idade, né? Como acessibilidade. Por mais que você vá num condomínio de alto padrão, às vezes você encontra ali uma calçada que não é no mesmo nível. Que não é preparado, não foi pensado exclusivamente para o idoso. Pensa, vê qual é a necessidade daquele nicho que ele vai atuar ali e começa a desenvolver nos detalhes, que são esses detalhes que geram valor, né, agregado para o empreendimento, geram valor de mercado e as incorporadoras começam a ter sucesso financeiro com isso aí. Isso. E é o que faz o negócio estar perpetuando, né, e crescendo. E o nosso país está envelhecendo. Nosso país está envelhecendo. Você principalmente, a gente está vendo aí. Só tô vendo cabelo. Só tu, né? Só Porque, assim, realmente o país ele vem envelhecendo. A gente tem que realmente olhar para os nossos idosos. Aí a gente eles têm que ter realmente um bem-estar muito... Aí tem que dar muita atenção ao bem-estar deles. E com o advento desses empreendimentos, né, é importante ressaltar que você, profissional da área imobiliária, você, incorporador, construtor, né, esteja atento a esses movimentos. Eu não tenho visto nenhum movimento nesse sentido aqui no estado de Alagoas. Apesar de nós já... Específico para isso, eu não vi nenhum movimento. Apesar de nós já termos sido procurados para
buscar uma área, um terreno para esse tipo de empreendimento. Nós já estamos aí com algumas conversas aí de empresas de fora. Trazer aquele padrão americano, aquele que é como é em Miami, aquela comunidade da melhor idade, que a gente falou no começo aqui do episódio. Isso. Inclusive, o uso da ozonioterapia, né, está sendo muito vislumbrado nesses empreendimentos novos aí. Então, assim, são muitas coisas novas que o incorporador, o profissional da área imobiliária precisa estar atento. Então, a gente já vem estudando muito sobre isso, sobre essas novas tendências. Estamos aí bem antenados aí com algumas incorporadoras que já estão trabalhando nesse sentido. Inclusive, precisamos até voltar a conversar com aquele incorporador para agendar aquela visita no empreendimento dele, para, né, ficar mais por dentro dos serviços que estão sendo utilizados, que isso é mutante, isso muda todos os dias, e a importância de estar atualizado para, na hora de conceber um empreendimento como esse, na hora de ser buscado por um incorporador, a gente saber exatamente que produto conceber, a forma como a gente vai ajudar o incorporador a conceber esse produto, porque lá na frente, na hora de vender o produto, a gente... Que é uma grande expertise nossa. Exato. A gente entender realmente o mercado. Quando a gente vai atuar no mercado que a gente se propõe, a gente não entra no eu acho que vai dar certo, eu acho que pode ser feito assim. A gente faz tanta pesquisa que a gente chega ao ponto, eu tenho certeza que esse produto vai dar certo. Porque a gente realmente pesquisa, a gente entende o mercado. A importância de fazer o trabalho, eu sempre falo a importância da gente fazer o trabalho de trás para frente. Né? Você entender os conceitos, os novos conceitos, fazer pesquisas mais aprofundadas para entender a real necessidade do consumidor e, a partir daí, conceber o produto, e não de frente para trás. Pois é. Pegar o produto simplesmente assim, tome, venda. Mas você vou vender para quem agora que eu já tenho ele, Você né? pensou esse produto, quando você pensou nesse produto, você estudou esse produto é voltado, tem demanda para isso, a gente tem realmente essa busca por esse produto, né? Esse produto que você está desenvolvendo, ele tem uma capilaridade de buscar pessoas, de trazer pessoas, porque tem empreendimentos aí que estão sendo desenvolvidos em outros estados que eles... o apelo deles é tão magnífico que eles conseguem atrair consumidores e compradores de diversos estados. Pessoas que se mudam para proporcionar uma vida melhor para os seus pais, para os seus avós. Que saíram dos grandes centros, saíram do estresse do grande centro. Isso. Pela questão, como o Thiago falou, pela questão de hoje, o home office está tão difundido, não precisa mais estar nos grandes centros. Exato. Você pode sair daquele estresse e vir morar em um empreendimento aqui em Maceió, beira-mar, pé na areia. E o que é legal também é que os incorporadores eles estão olhando os locais para fazer esses empreendimentos, locais já consolidados, né? Você não pega uma área lá no interior que não tem nada, não tem infraestrutura nenhuma e vai fazer um condomínio para o tipo de mercado que você quer, o seu nicho. Os caras estão pegando áreas consolidadas que teoricamente seriam para empreendimentos mais comerciais, não faz sentido, por exemplo, um imóvel por assinatura, que é realmente uma coisa muito atual, muito moderna, e colocar em uma cidade do interior com 50 mil habitantes. Não vai conseguir ser absorvido pelo público daquele local. Exatamente. É isso que o Thiago falou. Tem, assim, esse novo conceito de moradia, eles estão realmente enraizando para as cidades já consolidadas, as cidades que já têm os grandes centros. As cidades que já têm um público, uma demanda fixa ali e crescente. Ficou até contraditório, fixo e crescente, né? Mas assim, já é consolidado. Já é consolidado. Por isso que a House está se espalhando tanto. Exato. Falei novamente aqui da House pela a força que ela tem no nosso mercado. Perfeito. E a importância de estar antenado, né? Estar antenado, sempre antenado nessas novas mudanças. Muita coisa acontecendo, muitos movimentos. Acho que nos próximos anos nós vamos ver aí outras coisas vindo por aí, mas também com
grande modernidade, vários conceitos sendo estudados aí. E nós sempre atentos aí, né? Para entender esse viés de demanda para poder atuar. Sabe uma coisa também que vem mudando bastante, porque na hora que você vai comprar um imóvel, acho que quem já passou por essa situação pensa muito nisso, né? Vou morar numa casa mais espaçosa e abro um pouquinho mão da segurança e da praticidade, eu moro num apartamento um pouquinho, né, menor, mais compacto e tem a segurança, tem toda aquela facilidade. Plataforma de serviços, né? A plataforma de serviço. E pensando nisso, tem incorporadoras também que estão agora, que chama até de casa suspensa, né? Uhum. São empreendimentos que parecem até que você está numa casa, com cada um com a sua piscina, com o seu jardim, cada apartamento, né? Então, assim, você tem a comodidade e o espaço que teria numa casa, Sim. só com a segurança e com a praticidade de você morar num empreendimento, né, com Vertical, né? vertical. Isso também eu tenho visto bastante, tanto é que foi assim, pelo menos aqui na nossa cidade teve alguns empreendimentos aí que tiveram muito sucesso, com piscina na varanda, né? Com aqueles belos jardins ali na frente da sua varanda, com a parte descoberta. Então você vê que, como a gente falou, que é o tema do nosso primeiro episódio, o novo conceito de moradia, ele abrange muitos nichos. Entra na assinatura, entra nos empreendimentos realmente voltados para os jovens empreendedores que migram para os grandes centros, que saem das suas cidades natais, para os idosos e para as pessoas que realmente assim buscam morar com mais conforto, gosta de morar em casa, mas quer a praticidade de morar em horizontal, com piscina, com área maior, com área gourmet. Você vê que o novo conceito ele é bem amplo. E reforçando também um conceito que nós deixamos para falar agora um pouquinho para depois, que está sendo muito difundido e cresceu muito nos últimos 2 anos aí, esse conceito o conceito de multipropriedade. Sim. Aproveitar para trazer aqui para a nossa mesa, para o nosso bate-papo, falar um pouquinho sobre isso. É um conceito de compartilhamento de unidades, né? Também aí já é a parte mais turística. Que assim, sai um pouco do tradicional, do conceito de moradia, mas não deixa de ser também uma tendência. Você pode também usufruir em vários locais. Então, e você pode morar num local que é destino turístico, né? Sim. Também tem isso. Por um período. Tem pessoas que eu conheço que saíram de grandes multinacionais e hoje estão morando em várias cidades, trabalhando com o que gosta. Às vezes o cara era executivo, advogado e agora está fazendo design, e aí ele consegue trabalhar de qualquer lugar e ele mora em várias cidades. Então, assim, ele passa 3 meses aqui no Nordeste, 3 meses no Sul, lá em Gramado, e fica rodando porque ele trabalha. Eu tenho um amigo que a gente joga e aí, junto, eu falei isso porque o multipropriedade, essa pessoa comprou multipropriedade para isso. Uhum. Ela comprou 4 semanas em Gramado, 4 semanas aqui no Nordeste. E aí ela tem para onde ir. Bacana a ideia. Bacana a ideia. Porque você vê, tem fração ideal aí de 4 semanas sendo vendida por 89.900, 99.900. Então o cara adquire, sei lá, 6 frações dessa e ele vai estar roda o ano todinho. Pulando ali o ano todinho, grandes centros no Brasil, no exterior, todo lugar. Destinos turísticos, o cara tá lá morando onde você vai passar as férias, né? A gente usa muito esse jargão aqui, né? Onde você passa as férias. Não deixa de ser o cara faz a conta. Às vezes ele tem uma residência, ou ele faz uma moradia por assinatura no Brasil de 6 meses e passa 6 meses vivendo em locais diferentes, utilizando a multipropriedade. Então,
são diversas formas, diversos conceitos. Eu confesso que essa ideia do multipropriedade aí do seu amigo foi bem bacana, me deixou pensativo agora. Não em fazer isso, fazer isso eu não. Mas foi ideia bem bacana dele, assim, já como ele não precisa estar em um local só, sim, ele acaba conhecendo vários locais, conhecendo várias pessoas. Isso. E abrindo os horizontes para negócios. E são empreendimentos que oferecem toda a gama de serviços, né? Então tem uma infraestrutura assim excepcional. E são sempre em locais consolidados. Em locais consolidados. Como propriedade, quando ele é colocado, isso a gente sabe que a gente faz muito negócio com multipropriedade, são sempre já em locais já consolidados, onde o turismo é muito fortalecido, onde a infraestrutura comércio, da cidade existe. A infraestrutura bem bacana. É complicado também isso que eu falei de pegarem áreas para esse tipo de empreendimento em áreas consolidadas, porque às vezes você faz um empreendimento bacana que você não pode nem sair do empreendimento para nada, porque não tem um supermercado legal, até a questão de hospitais ali é mais difícil de você ter esse atendimento, lojas, se você quiser ir comprar alguma coisa, tudo é mais difícil. Então, por isso essa atenção na hora de escolher um local para... Corta aí, Cruzebeck. Bicho, foi uma cara da porra. Sacanagem, pô. Só tem... Foi foda. Peraí, pô. Tá falando de porra. Bicho, olhou pra cara. Minutos aí, bicho. Tá quantos minutos aí? 25. Puta que pariu, tem minutos pra caralho. Porque não tem muita coisa pra falar, né? Rapaz. Porque... Então, assim, a atenção deve estar voltada da incorporadora para, na hora de escolher a área para o empreendimento, ter essa atenção, né? Que seja uma localidade que tenha infraestrutura básica de saúde, de comércio, de mobilidade, para atender aquela demanda daquele pessoal que vai estar ali, né? Sim. E vamos falar um pouquinho... O que é que você acha, Rodrigo? Vamos falar um pouquinho aí essas nomenclaturas, né? Co-living, co-housing, tiny house, multipropriedade. Co-living é um termo que ele vem assim, se espalhando aqui no nosso país, já existe há muito tempo na Europa, Estados Unidos, que são empreendimentos voltados para um público que pensa da mesma forma, vamos colocar assim, que busca sustentabilidade, que gosta de viver em comunidade, que gosta de economizar, de conviver com as pessoas. O co-living, ele entra assim, é como se fosse, vamos imaginar, tá? Muito parecido com a República, uma né? república, uma grande casa, onde cada um tem o seu espaço, o seu quarto completo, com cozinha, com... Geralmente com todo o mobiliário para lhe atender ali, né? Você tem aquele espaço para você. Você chama de seu. Sai dali, todo mundo interage. Você tem espaço comunitário, todo mundo está lá usando. Geralmente se faz em empreendimentos verticais, né? Sim. O co-living está sendo muito utilizado em empreendimentos verticais. Sai daquela coisa da casa, né, da República, que se utilizava muito, principalmente pelos universitários, e começa a se construir empreendimentos verticais com essa finalidade, voltado para essa linha de trabalho, de atuação aí do co-living. Justamente para atender essas pessoas que migram para grandes centros, né? Que as pessoas buscam ir para grandes centros para trabalhar, enfim, se desenvolver. E não tem o capital de se manter numa casa sozinho, né? E aí é uma alternativa. Até para facilitar, viu, Tiago? Que é o seguinte, seguindo a ideia do co-living, é um empreendimento que ele é completo. Você vai lá embaixo, tem lavanderia, tem um marketplace,
tem um local onde a empresa que entrega alimentos vai deixar lá, ele é interligado com a Uber, então acaba facilitando a vida. Você tem tudo para lhe ajudar nesse mesmo espaço. Economiza tempo, dinheiro, e você tem mais tempo para conviver com os mesmos, né? Só que aí são apartamentos maiores, digamos assim, né? São apartamentos com, por exemplo, 4 dependências, onde você compartilha o serviço, por exemplo, de camareira, às vezes se contrata uma cozinheira para fazer, né? Porque você, geralmente são pessoas que as pessoas que optam por esse tipo de moradia são pessoas que voltam para almoçar em casa, são pessoas que utilizam esse tipo de serviço. E aí, morando em comunidade, eles vão compartilhar serviços essenciais também, muitas vezes de limpeza, da limpeza do apartamento, da limpeza do é voltado para muito para acessibilidade mesmo, para facilitar a sua vida. Exato. Tem muita vantagem para quem realmente é uma pessoa mais aberta às novidades, essa modernidade, de você ter mais convivência com as outras pessoas. Tem uma pessoa que vai lhe ajudar na limpeza, você vai descer, vai ter tudo lá, vai ter tudo no pilotismo prédio. Tem as vantagens e as desvantagens, não é para todo mundo, não é todas as pessoas que se adaptam a essa forma. Além de ter a questão da convivência, né? De as pessoas terem instintos diferentes, pensamentos diferentes, saber viver realmente compartilhando espaço, viver em comunidade, em uma comunidade não, em comunidade você já vive, viver em uma comunidade mais próxima. Dividir espaço, né? Com pessoas que geralmente você não conhece, que também é outra... Quando a gente estava até brincando aqui agora, quando você casa, você está lá, você aceitou, você lá está convivendo com as pessoas que você conhece. Na questão do co-living... Deveria conhecer, pelo menos. Na questão do co-living, você diariamente pode ter contato com pessoas diferentes. Sim. Então tem que ser realmente... Não é todo mundo que se adapta a essa linha de Tem gente que busca essa situação, né? Tem gente que gosta de estar fazendo novas amizades ali, então sempre está se conhecendo novas pessoas diferentes, e aí o cara mora em um, depois ele sai, mora em outro, mas é o estilo de vida da pessoa. É o estilo, né? Que é assim. É o estilo. E tem, assim, mais ou menos nessa linha, tem o call house, né? Que também é um tipo de empreendimento que segue a mesma linha, só que você tem a sua casa individualizada ali. Você tem a sua unidade habitacional, mas toda a área comum de jardim, piscina, cozinha, até todas as áreas são compartilhadas. Isso também ajuda a integrar ali as pessoas que moram naquele condomínio. Na call house é diferente porque você essa nomenclatura ela é dada exatamente pelo compartilhamento principalmente de serviços. Né? Não é um condomínio simplesmente um condomínio. Você vai agregar ali serviços específicos. Geralmente as call houses são para pessoas, geralmente no Brasil, por exemplo, tem uma call house em Campinas, que ela é voltada para o público de uma universidade, para docentes de uma universidade, pessoas acima de 50 anos e pessoas da melhor idade. Então, são comunidades voltadas, são empreendimentos pensados para comunidades específicas, né, que utilizam geralmente de serviços específicos e especiais, na sua grande maioria. Sim. Né, na sua grande maioria. E tem também as tiny houses, né? Conceito aí que bem moderno, bem atual. Moderno, atual, minimalista, né? Que sai, admiro muito, principalmente tem alguns arquitetos que fazem projetos belíssimos no Brasil, principalmente hoje com a pegada, uma pegada minimal. Quando a gente fala minimalista, é o cara que não sai por exemplo, do ambiente do mato, por exemplo. Ele é um cara que gosta de morar numa situação de fazenda, por exemplo. Só que ali ele constrói a tiny house dele, extremamente moderna, né? Sendo que num conceito mais minimalista. São conceitos de casas de 40 metros no máximo,
onde ali ele tem conceito de... Algumas delas feitas de chalé, de container, de chalé, isso, coisa bem minimalista. Madeira e vidro, eucalipto hoje usando isso. Geralmente eles usam muito materiais assim, que são sustentáveis. Exatamente. Reflorestamento, como o próprio container que viraria uma sucata, né? Então, o pessoal está dando novos destinos aí para esse tipo de material. É bem engraçado essas questões da tiny house, porque eles são uma forma de habitação que é fácil de se adaptar em qualquer terreno. Exato. Então você já não precisa mexer muito no terreno em termos de topografia para poder colocar, porque como você monta a sua casinha, a sua casa ali, então a questão de infraestrutura da casa, você é fácil de adaptação em qualquer situação, entendeu? E aí o conceito minimalista é muito voltado para isso, para menos contaminação de solo, para menos emissão de carbono no meio ambiente. Tudo, quando a gente fala minimalista, é tudo menos. Tudo menos. Não agride ali. Tanto é que existem projetos que, da maneira convencional de construir, não seriam aprovados por conta do meio ambiente. E com essa pegada tiny house é fácil a aprovação, porque você não cava ela não agride o solo. Entendeu? E por muitas vezes ela é projetada para se adaptar ao meio ambiente. Vamos marcar também para que ela não destoa do ambiente que ela está sendo instalada. Marcar de trazer uma especialista nesse assunto aqui. Tem uma parceira nossa aí que a gente pode conversar com ela. Pode ser sim. Só de sustentabilidade, moradias ecos. Por exemplo, você não tem, vai fazer uma casa, você faz uma casa num morro, por exemplo, né? O cara opta por uma casinha menor, com uma vista para mata. Aí ele faz ali 40 metros quadrados, ele não precisa cavar uma fossa, ele usa um biodigestor, por exemplo. Ele usa reaproveitamento de água da chuva para aguar as plantas, em alguns casos, para descarga de banheiro, enfim. Em alguns casos, viu, cara? Ela pode ser também até transportada. Sim. Por ela não ter fundação, ela é fácil de ser transportada, de você levar ela de um local a outro. Isso. Você não precisa ter exatamente aquele seu local fixo. E fácil também de você ampliar, porque geralmente eles usam módulos, né? Então, assim, você faz um módulo aqui, e se você precisar de um outro ambiente, é fácil de você conectar aqueles ambientes igual um Lego. Isso. Você vai montando e conecta e fica perfeito, pô. Mas aí não vamos fazer uma mansão de container, não. Perde totalmente o sentido da ideia. Totalmente o sentido do propósito, né? Da tiny house, né? Como é chamado. E muita gente optando por esse conceito, viu? Muita gente indo morar em fazenda, colocando suas tiny houses lá, criando seu animal ali, né? Ali com mais conexão com a natureza. Então, tem muita gente optando por esse estilo de vida, né? Com a internet chegando em todo lugar. Todo lugar, Então, é bem mais fácil. Hoje em dia é só o que você precisa para trabalhar na internet. Então, é um conceito também que está muito em alta. Muita gente realmente mudando o estilo de vida para um estilo de vida mais tranquilo, de mais silêncio também. Não só enquanto os jovens optam por um destino mais movimentado, de grandes centros e tal, tem muita gente desacelerando e indo para o conceito, por exemplo, da tiny house. Então, são muitos conceitos que a gente vai falando e vai lembrando e vai vindo na mente mais... É um bate-papo bem descontraído, a gente vai falando e vai lembrando dos conceitos, não é nada montado, a gente não ensaia. A gente não ensaia antes de começar o nosso podcast. Essa é realmente a intenção, não tem um roteiro, não. Tanto é que existe um roteiro, mas a gente praticamente nunca sai nem na primeira página. Praticamente não sai da primeira página, porque o bate-papo vai fluindo de forma tão natural que para poder exatamente interagir com você que está nos assistindo e se conectar ainda mais um pouco com você, né? Então, assim, aproveitar, né, convidar para participar do nosso podcast. Exato. Mande perguntas. Aí a gente já sentiu aí nos 4 episódios que nós já apresentamos, já tivemos aí uma série de novas ideias, de novos temas aí para a gente
pessoal com muita dúvida, mandando muita mensagem com dúvida, que a Isso. gente traga no nosso podcast aqui as dúvidas deles, para que a gente vá ajudando a facilitar essa jornada. Então tem muita coisa interessante para a gente falar, que vem por aí. Vamos falar muito aí sobre modelos e formas de financiamento. Vamos trazer aqui alguns especialistas. A oportunidade de trazer aqui também da área de arquitetura, né, para falar com a gente. Temos aí uma grande arquiteta que você falou agora, para falar um pouco mais sobre esse conceito, essa pegada de sustentabilidade. Tem muita gente que confunde sustentabilidade com o conceito de preservação simplesmente do meio ambiente, né, de redução. É um conceito totalmente diferente. Sustentabilidade não tem nada a ver com isso. Então, é muito interessante também trazer um profissional aqui para falar sobre isso. Vamos ter vários convidados ainda aqui conosco. É isso aí. Então, se inscreva aí no nosso podcast, Toque Mob, e acompanhe vários. Se não se inscreveu ainda, se inscreva, dê uma olhadinha lá nos outros episódios que já passaram. E você que já está nos acompanhando, fiquem atentos que vários temas interessantes já vão surgir aqui conosco, e mandem as dúvidas de vocês. Se você tem uma empresa também, ou alguma coisa que tenha a ver com o setor imobiliário e queira trazer, divulgar dentro do nosso podcast, nós também estamos abertos aí para essas parcerias, né? As parcerias são sempre boas e importantes para o desenvolvimento mútuo, né? Então, assim, a parceria ela é sempre bem-vinda. Se você tem alguma coisa aí voltada para a área imobiliária, se você é construtor, incorporador, ou atua nesse movimento aí do mercado imobiliário, nosso podcast também está aberto para você que quer divulgar aqui conosco, ok? Então, vamos seguir aí com esse bate-papo. E temos aí... Hein, Rodrigo, o que é que você tem mais aí de novidade para a gente falar sobre as novas tendências? Tem mais alguma tendência que você queira colocar aqui para a gente discutir um pouco mais? Por que as pessoas... como é que você enxerga aí essa... Hoje o público jovem, né? A gente já falou muito sobre idoso, sobre as pessoas que migram para os grandes centros para buscar os seus objetivos. Hoje está sendo também assim, muito difundido os empreendimentos que eles são altamente tecnológicos. Hoje é mais voltado, é uma pegada mais jovem, e ele é altamente tecnológico. Você resolve tudo pelo celular. A gente entra com Alexa, com Alexa, biometria facial ali e tudo. Ele é interligado com o iFood. Tem um local que quando o entregador vem, já tem um local lá específico para ele colocar, você não precisa descer. Já é interligado com a Uber. Tem lavanderia da Omo. É toda uma tecnologia embargada no empreendimento para facilitar. Isso realmente, assim, os jovens, eles estão vindo muito nessa pegada. Então, é um público, assim, muito da internet, muito atualizado nessa questão, e eles gostam muito dessa pegada altamente tecnológica. Locação de... Ter chave de casa não é para o pessoal, não. Alocação de bike para o trabalho, locação de patinete. Compartilhamento, né? Compartilhamento, plataformas como a... Não estão compartilhando até stand-up, skate, patins, tudo. Isso, a Localiza, por exemplo, ela já faz parte de alguns aplicativos que estão dentro desse empreendimento. Que quando você adquire, né, você tem vários aplicativos que ele já vem junto com o seu contrato. Você pode alugar ali o seu carro. Você faz a locação do seu carro no aplicativo do empreendimento. Isso é uma coisa, meu amigo. É uma coisa surreal. É uma praticidade que, né, coisa que eu precisei alugar um carro recentemente aí, você perde ali quase uma hora na locadora, filas. Exatamente. E você tem essa praticidade de ele já tem o seu cadastro, porque você já adquiriu o empreendimento, então quando você clica lá, ele já sabe que é você, ele já sabe onde você está. O pagamento já é integrado. Já é integrado. É uma facilidade muito grande que esses novos empreendimentos eles estão entregando. A gente começa a ver a conexão de grandes com grandes, né? De gigantes com gigantes, porque o cara hoje
lançar um empreendimento, conseguir desenvolver um aplicativo próprio do empreendimento, onde você tem no celular, você clica, ele abre uma tela com vários aplicativos, com subaplicativos, digamos assim, dentro do aplicativo, que ligado exatamente a essas empresas, a esses gigantes. Então, assim, empreendimentos altamente tecnológicos voltados para pessoas que gostam realmente de muita praticidade, que não perde tempo com o telefone, com esperar. E o engraçado, assim, que você, agregando todos esses serviços, você não precisa, às vezes, de uma unidade habitacional tão grande. Isso para o incorporador é bom porque ele tem mais área de venda. Né? Você não precisa de tanta área de garagem, porque o cara anda de patinete, anda de bicicleta, aluga um carro quando precisa, de Uber. Então, assim, isso vai gerando talvez até cada vez menos custo, porque a gente sabe que infraestrutura é cara, né, na construção civil, vai gerando menos custo e tendo mais área de venda. Então, acho que fica uma matemática interessante, entendeu? A cozinha é mais um ponto de apoio, porque é sempre uma alimentação fora, é sempre um pedido, é sempre por entrega, que você acaba utilizando mais essa parte externa. A parte de lavanderia, novamente, é só um ponto de apoio que você acaba realmente utilizando. A do prédio que está ali. Que já te entrega a roupa pronta ali. Já entrega pronta, quase que seca, passada, já, né? Acaba sendo, como o Thiago falou, acaba tendo mais área útil de venda. Sim. Né? E com um valor agregado gigantesco, né? Porque você tem tudo isso aí agregado no seu imóvel. São empreendimentos realmente interessantes, assim, que somando tudo é interessante para todo mundo que está envolvido naquele processo, do incorporador até o cliente final, o consumidor final, né? Porque todo mundo ganha no processo, ganha em agilidade, ganha em rentabilidade, o investidor que compra unidades ali aluga com mais facilidade, porque tem tanto serviço agregado que o cara não para de alugar aquilo ali. Eu estava vendo, o crescimento anual é uma coisa assim absurda, é coisa de ano a ano, 30%, 40%, 50%, 30%, 40%, 50%. O crescimento dessas unidades sendo entregues no mercado, pela alta demanda que tem de público. É absurdo o crescimento. E aí, quanto tempo? A gente está com uma média de 50. Pode fazer encerramento agora, o advogado chegou também, viu? Chegou? Pronto, eu vou encerrar aqui. A gente uma linguiçazinha para encerrar e... Beleza? É isso aí, pessoal. Foi um bate-papo assim, bem bacana, bem interessante, bem descontraído. A gente conversou um pouco sobre o novo conceito de moradia no nosso país. Falamos um pouco sobre co-house, co-living, tiny house, multipropriedade, os empreendimentos que são verdadeiras casas verticais, onde você tem a sua piscina particular, você tem a sua área gourmet, tudo particular. São os novos conceitos que estão sendo utilizados hoje aqui no nosso país. Acompanhe o nosso podcast, fique por dentro aí, que vai ter ainda muito bate-papo. Sempre aqui com uma conversa descontraída, eu, Ricardo, Thiago, passando para vocês todo o nosso conhecimento e aprendendo também com vocês. Mandem as dúvidas, mandem... suas críticas também. Mandem críticas. A gente aprende com vocês. Cada podcast a gente aprende mais um pouquinho, né? Isso aí. Deixar aqui o nosso recado final também para você, consumidor, que pretende, né, morar em algumas pretende viver em alguns desses conceitos aí. Se tem alguma dúvida, entra em contato com a gente no direct. A gente tem parcerias no Brasil inteiro para esses empreendimentos. Somos realmente parceiros de diversas empresas do Brasil e temos a capacidade de lhe atender e lhe auxiliar. Se você pretende adquirir uma unidade em algum desses empreendimentos, se conecta com a gente, que a gente vai ter... Somos os maiores especialistas aqui do nosso mercado. Exatamente. Então, se você tem alguma dúvida, quer conversar um pouco, agenda uma reunião com a gente, vai no nosso escritório, a gente conversa um pouco sobre isso, passa para a gente a sua necessidade, o conceito de moradia que você precisa e nós
vamos fazer a conexão com os parceiros, onde quer que você queira morar, onde quer que você queira viver. Nós temos essa facilidade de conexão porque somos conectados com todo o Brasil, graças a Deus. Fiquem atentos e acompanhem o nosso podcast. Forte abraço. Um grande abraço, pessoal. Obrigado. Abraço, pessoal.